Olá, bem-vindo ao programa Envolve 50 Mais TV com o quadro Saúde Integrativa. Já vou começar com uma pergunta para você. Está preparado para as festas agora que está chegando este mês? Eu sou a Caterine Bornancin, fonoaudióloga especialista em neurociência e processamento auditivo, e estou com a minha colega. Eu sou a Thaisa Semensato, terapeuta integrativa, mentora de mulheres e empresas e também especialista em neurociências. E hoje nós estamos aqui no programa Envolve 50 Mais com o quadro Saúde Integrativa. E como a Caterine estava dizendo, essa é uma pergunta que vale muito a pena nos questionarmos. Está preparado para o novo que vai chegar? Você já se desagarrou do velho, do que não cabia mais em você? Como estamos? Vamos conversar? Ótimo, e aí a gente já começa, né, voltando para a minha pergunta. Você está preparado mentalmente, né, para essas festas de final de ano? Normalmente esses finais de ano trazem muitos insights e também muitas memórias, né? Você já se reprogramou? Já pensou sobre, já recapitulou seu ano, né? Que passou 2025, parece que fez assim. Esses dias até desci no prédio, que quase não passo ali pela portaria, e quando eu vi, tinha uma árvore de Natal imensa. E aí eu corri no nosso amigo Google e faltavam 66 dias para o Natal. E aí isso faz a gente refletir sobre o nosso ano. Você conseguiu concluir tudo que você colocou no papel? Ou melhor, você colocou no papel seus projetos de 2025? Então hoje a gente veio com um programa nesse intuito de se você já se preparou, né, para se despedir deste ano, de reencontrar todos normalmente que a gente se encontra em Natal, virada de ano, e como está o seu planejamento para 2026. Mas hoje a gente não veio falar sobre essa questão de planejamento de metas, enfim. A gente veio falar sobre você, sobre a sua saúde, né? Sua saúde, vamos dizer assim, mental, né, Thaís? Sim, sim. O quanto é importante nós olharmos para dentro e fazer esse exercício, porque, gente, vamos combinar, né? Como as coisas estão aceleradas, na verdade, a gente percebe que a Caterine colocou, né, 62 dias, 67 dias para o Natal, quando ela se tocou. Mas vocês já perceberam também como as pessoas, como o comércio, como tudo está tão acelerado no dia de hoje, né? Faltava, né, quase 70 dias, já tinha coisa de Natal, não é verdade? Então as pessoas estão esquecendo de parar, olhar e viver e receber o presente. Tá todo mundo tão acelerado com metas, com compromissos, com demandas pessoais e profissionais. E o quanto que você tá parando e falando um dia de cada vez. Sim, é importante a gente ter o planejamento da nossa semana, do nosso mês. Tomara, né, que para quem acredita e gosta, já é comprovado também, é legal da gente fazer esse planejamento para o ano, mas tá tudo bem se não der conta de algumas coisas que estavam ali. Mas como está o seu nível de exigência consigo mesmo? Será que eu tô parando, me escutando? Será que eu tô dizendo mais sim para mim e menos para as outras pessoas? Porque se você está vivendo naquele looping, naquela correria, naquele tenho que dar conta, tenho que fazer, tenho que bater metas, tenho que atingir o tempo todo, e você? Aonde que você está na sua agenda? A agenda chamada vida? E aí, você já fez essa autoanálise do seu ano? Conseguiu, né, colocar no papel? Eu acredito que a maioria vai me responder que não. Nem percebeu que já estamos em dezembro, né? Exatamente. E esse programa é com esse intuito, de você parar, se você puder fazer isso hoje, enquanto está nos assistindo, pegar um papel, pegar seu celular, enfim, e colocar lá, e escrever todas as questões que você viveu, né? Eu acho que primeiro, antes de tudo, tirar essa autocobrança que nós temos de nós mesmos, né? Do que eu não consegui fazer, do que eu não consegui atingir.
Olhar, a questão, né, Caterine? Olhar para o que falta, né? A gente tem que olhar tá nisso, né? A gente tem que sempre olhar, né? Para o que eu já consegui, isso que eu já mesmo. conquistei. Então, faça uma lista de gratidão. Vamos colocar esse nome, né? Sim. Deste ano. Tudo de bom que aconteceu na sua vida. O que você sempre pediu que aconteceu e você acabou passando por ela, pela aquela necessidade de ter que entregar tudo para ontem, né? E não aproveitou, não curtiu aquele momento de agradecer o que você pediu há tanto tempo e às vezes você nem observou que você teve esse presente, né? Esse presente, enfim, pode ser espiritual, divino, ou esse presente da vida que você não agradeceu ainda. Então, neurocientificamente falando, a gente precisa reconhecer, trazer para o consciente esse reconhecimento para a gente conseguir validar, para a gente conseguir, a gente sempre fala do sistema límbico, né? Para a gente conseguir acessar esse sistema e a gente conseguir trazer essa sensação de prazer, de conquista, de recompensa, né? E sim, de quanto eu batalhei e eu consegui. Então vamos fazer esse exercício. Aproveita que você já deve estar lembrando, né, de muitas coisas que você conquistou esse ano e ainda não parou para pelo menos falar um obrigado, gratidão por ter tido esse momento. Eu estou aqui falando, mas eu estou fazendo, né, mentalmente, porque a gente acaba, né, na correria, agradecer principalmente de tudo, né? Como se a gente começar a nomear que a gente tem muito a agradecer. Sim, e final de ano nos mexe e nos toma. Porque não é só estar com pessoas, não é só receber familiares, não é só um almoço, um jantar, uma festa. Não é sobre isso. É sobre vínculos, expectativas, é sobre dores, sobre alegrias. O quanto é importante olharmos e darmos um lugar e uma atenção para tudo isso. Porque um evento, né, de Natal, de Ano Novo, você vai estar junto com seus amigos ou com familiares, vai ser com as pessoas que você escolheu ou algumas que escolheram, né? Estamos indo aí na sua casa, né? Se autoconvidaram, vamos dizer assim. Outros não, tem o planejamento ali, né? Fala, olha, na minha casa vai ser esse ano, né? Quero todos vocês, enfim. Então, assim, a gente precisa estar preparado mesmo para vivenciar, para experienciar, para compartilhar com essas pessoas, porque eu dou aquilo que eu tenho dentro de mim. E se aquilo não está abastecido, não está resolvido aqui dentro, o que eu vou dar? Que presença que eu vou ter e que presente que eu posso ser na vida da pessoa e principalmente na minha vida? Porque quando nós olhamos para eu sou um presente na vida das pessoas, isso muda dentro da gente. E as pessoas que estão ao nosso redor conseguem sentir isso. E olhar e falar, nossa, como você está diferente. Você está com um outro semblante, uma outra visão, uma outra cabeça. E é tão bom isso. Eu até vou complementar, né? Além de eu ser presente na vida da outra pessoa, eu preciso ser o meu presente, né? E o que você ou nós podemos fazer para a gente ser esse presente, né? O que eu posso fazer para me ouvir, para eu conseguir ter as atitudes que eu quero e não pelos outros, né? Então, Caterine, socorro, Thaísa, socorro, mas faltam 20 dias, 25 dias, né, para o Natal. O que eu vou fazer nesse pouco tempo, né? Que dicas que a gente pode trazer para a gente poder estar fazendo, tanto de, às vezes, antes de dormir, durante o dia, o que dá pra gente fazer para transformar um pouquinho essa mentalidade? É possível, Caterine, pequenos gestos diários, né? Eu falo que a gente não precisa fazer grande, a gente não precisa ser grande com as pessoas. Pequenos atos diários a gente já consegue. Então, a forma de se relacionar com o outro, a forma, como eu disse, né, que nós vamos mexer em emoções, em vínculos, né, em frequências. Então, pequenos atos que você possa se preparar para se despedir daquilo que não te serve, daquilo que te incomoda, daquilo que te consome energia, sabe?
de repente, você pode fazer uma carta para você mesma e colocar ali, né? O que eu estou sentindo. Mas isso é o que eu estou sentindo, assim, o que você sente de você mesmo, sabe? E não o que disseram de você, que você entendeu, que é aquilo. Então, assim, o que eu estou sentindo. E você faz uma autoanálise no sentido, isso eu preciso? Isso é verdade? Isso não é? Até você consegue começar a se entender dos teus gostos também, né? Que eu percebo, assim, durante os atendimentos, enfim, que as pessoas, elas são muito reflexo, né? Da outra pessoa e da sociedade ali. Então, às vezes eu escuto, né? Eu faço comida, mas eu sempre tenho que fazer X, Y, arroz, feijão, porque é o meu marido que gosta. Eu já prefiro... Daí, esses dias até eu escutei uma paciente lá, e era sobre comida. Eu sempre pergunto o que ele quer, porque eu nunca sei o que eu quero. Então, o que ele quer pra mim tá bom. Será que tá bom? A gente tem que ter sempre esse cuidado de não se autoanular, né? Para agradar alguém. Porque lembra que eu disse? Vamos encontrar pessoas, amigos, familiares. E aí, será que eu vou passar uma boa imagem? Será que eu vou causar uma boa impressão? Então, às vezes, você se prende ali dentro de uma caixinha porque você tá com medo de não ser aprovado, visto, reconhecido por aquele que está ali, você está recebendo na sua casa. E essa questão vem muito, não desde agora, de fase adulta, né? A gente traz lá na nossa bagagem, na nossa infância, o que a gente precisa fazer, às vezes, para agradar os pais, agradar irmãos, aí logo depois, às vezes, vem relacionamento, para agradar marido, esposa, enfim. E aí a gente acaba perdendo essa identidade, né? Então, é uma outra questão que nessa carta que a Thaísa falou, você também colocar as tuas qualidades, o que você mais gosta em você, o que você gosta de viver, né? Eu gosto de viajar, ou gosto mais de ficar em casa, gosto de comer uma comida árabe em vez de um arroz e feijão, né? Então, elenca, escreva tudo que a gente escreve no papel, né? Nosso cérebro consegue... me fugiu a palavra. Isso, registrar de uma forma que vai acessar depois. E você vai conseguir se entender e se identificar. E uma outra questão que é muito importante é a gente aprender a dizer não. Então, a gente sempre... tá bom, eu vou. Será que eu quero mesmo? Mas eu vou, mas se eu não for, ele vai ficar chateado que eu não vou. Ele vai ficar chateado. E você? Você tá guardando isso pra você, você vai acumulando. E isso acaba gerando outras sessões que a gente já até trouxe em programas passados, né? O que gera a gente ficar guardando tudo as nossas emoções, né? Gera realmente doenças físicas e acaba impactando totalmente na sua saúde, além da saúde mental, né? Sim, é sobre o não querer se encaixar em qualquer lugar que não é seu, para agradar outros, né? É sempre muito importante esse posicionamento do eu quero e saber o dizer o sim, a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Não é que também, Caterine, o que acaba acontecendo? Quando nós temos essa necessidade de falarmos, agradar todo mundo, nós estamos entrando numa área aí de dependência emocional, sabe? E então é muito importante nós nos liberarmos disso. Como que se libera isso, né? Como eu disse no programa anterior também, nós herdamos, né? Nós herdamos o nosso jeito de ser, o nosso jeito de fazer, porque as nossas células têm memórias, lembram? Então, uma vez que nós nos liberamos disso, desse querer agradar, desse perfeito, dessa aprovação, né? A vida flui com mais leveza. Então é muito importante olhar para isso e fazer isso. Existem vários recursos, existem técnicas, né, de meditação sistêmica, existem outras terapias integrativas que podem auxiliar a própria terapia, né? Existem vivências, encontros, né? Inclusive estou organizando um também para esse mês, né, para as mulheres. O quanto é importante isso mesmo, da gente descarregar, da gente desacelerar. Por quê?
Porque fazendo isso, você se prepara para o novo que vai chegar. Eu sempre falo assim, cada um tem o que receber. Eu vou receber o que eu tenho para receber. E eu vou dar o que eu tenho para dar, sabe? E quando isso não está claro, quando isso está muito confuso de o que eu tenho, o que eu recebo, vira um desequilíbrio. E voltando um pouquinho, né? Eu estava até refletindo sobre essa questão de que quando a gente não tem a nossa voz, quando nós não conseguimos identificar o que nós queremos, ou quando a gente faz muito pelo outro, a gente acaba anulando o que nós... A gente acaba anulando até a nossa... Ai, me fugiu a palavra. Nosso sentir, a nossa questão do porquê estamos aqui. A nossa individualidade. E acaba, sim, e a gente acaba ficando fica vulnerável. Isso. Porque a gente vai onde a onda tá levando, né? Não é nem às vezes onde eu queria estar, onde é o nosso processo para estar, para nossa evolução. Não, às vezes não é aquele lugar, né? Porque eu acabei, tudo bem, eu tô indo. Eu vou. E às vezes fica reclamando, e o reclamar só vai te trazer outras questões que a gente... Até porque o reclamar a gente precisa lembrar, né? É clamar duas vezes clamar duas vezes. Então, e é duas vezes coisas ruins que você tá, né, acumulando no teu cérebro, e ele fica programado para isso. Então, o se posicionar... Não é porque você é contra aquela pessoa ou você vai machucar aquela pessoa. O se posicionar é você trazer uma direção para sua vida, um seu querer, o se escutar e o quanto você vai estar transformando você e vai transformar as outras pessoas. E a pessoa que realmente, que você fala, eu não quero que ela fique triste, se a pessoa que gosta realmente de você, ela não vai ficar triste, ela não vai te diminuir ou algo assim, se essa pessoa realmente gostar de você e fazer sentido ela estar você estar na vida dela, né? Mas você precisa desse posicionamento. Até porque se a gente não se posicionar, a gente não consegue subir o próximo nível do que nós precisamos fazer aqui nessa terra, né? Entra muitas outras vertentes aqui, né? Sim. Ali a gente estava falando sobre cápsula, que você me falou, sobre quando a gente estava de reorganizar tudo, que a gente está chegando no final do ano, né? Sim. Como que era o nome? Tá. Sobre cabine de descompressão. Isso mesmo, eu tava com cápsula. Sim. A cabine de descompressão seria bem legal, essa pausa mesmo, né? Essa pausa consciente. É uma pausa para você ressignificar, você agradecer ao que você conquistou, olhar para o que não conquistou, fazer aquela faxina, sabe? O que serve, o que eu vou levar para o próximo ano, o que eu vou deixar nesse ano, o que eu vou abrir mão na minha vida, que não faz mais sentido, isso não serve mais para mim. É como se fosse uma roupa, um calçado que não te serve mais. E tá tudo bem. E que bom que não faz mais sentido e você tomou consciência disso. O desapegar mesmo, Sim, né? Sim, o desapegar, né? Porque você acaba tendo uma vida mais leve. A gente já tem tanta coisa para carregar na nossa mochila, né? A mochila que nós carregamos todos os dias, a mochila da vida, né? Nós recebemos, pense você que quando a gente nasce, a gente... vem uma folha em branco. Como eu disse, epigenética, a visão sistêmica, a neurociência já comprova isso aí, né? Todos nós já trazemos memórias e assim, costumes, o que é certo e errado. Às vezes, nós não herdamos apenas, sabe, aquela coisa assim, a cor do cabelo, o tom da pele, dos nossos familiares. Não, nós herdamos o jeito de talvez andar, o jeito de agir, os gostos, às vezes até os vícios, né? Nós herdamos isso da nossa família. Por quê? Temos a necessidade do pertencimento, né? Uma das leis do trabalho sistêmico é esse, né? A ordem e a hierarquia, o vínculo e o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e tomar. Então, todas essas leis, olha que incrível, dentro do que a gente está conversando aqui hoje,
todas elas regem todos os nossos relacionamentos. Quer você acredite ou não acredite, acontece. Ninguém pede uma autorização e fala assim, escuta, é verdade que o seu primeiro marido, sei lá, ele existiu na sua vida? Fala, não quero nem saber dele. Mas ele pertence. É um relacionamento que pertence. Ele faz parte da sua história de vida, quer você queira ou não, né? Ou um caso, assim, entre pais e filhos. Os pais e filhos existem uma ordem, uma hierarquia. Primeiro vem o casal, depois eles se tornam pais e depois vem os filhos. E quando a gente não respeita essa ordem, essa hierarquia, os conflitos acontecem, a descompensação acontece. Porque daí entra também na questão do equilíbrio entre o dar e receber. Muitas pessoas, e isso faz total sentido com o que a gente está falando nesse programa, Caterine, de receber pessoas, de se programar, de se colocar na agenda, de ir a lugares que faz sentido você estar ali, sabe? Não só agradar, né? Não só, fui convidada, tenho que ir, porque, o que vão pensar, imagina, né? Então é sobre isso, sobre o posicionamento do dar e receber. Tem pessoas que fazem tanto pelas outras, mas eu te pergunto, você está fazendo por você? Você é o seu ativo principal na sua vida, porque talvez você tenha outras pessoas que precisam de você ainda, filhos pequenos, né? Tem familiares, ou você ajuda e cuida dos seus pais mais idosos, não sei. Então, o que você está fazendo com a sua história? O que você está fazendo com você? Porque lembra, você só dá aquilo que você tem. E se você está vazio, porque você já deu tanto para alguém, o que você tem a somar na vida do outro? E o que você tem a contribuir na sua vida? Pense nisso. Então, antes de fazer qualquer outra coisa, quando acabar o nosso programa, faça isso. Você vai ver o quanto vai começar esse dezembro e vai finalizar este ano de outra maneira. Que a gente precisa, né? Vamos colocar aí como uma faxina mental, desapegar de muitas coisas que você está carregando que não é sua, né? E reprogramar esse teu cérebro para fazer essa passagem, essa virada, né? Que a gente acaba falando de ano de uma forma diferente. De conquistas que realmente você queira para você. Sim, porque o novo, ele está aí. Mas quem vai receber esse novo? Ele vai chegar para quem estiver preparado. Porque se você não estiver preparado para receber o novo, ele vai ser só apenas mais um ano. Vai ser tudo corrido de novo. Vai ser... as histórias vão se repetir. As caixinhas que você entrar, você vai ficar... né? Então pense nisso. Vamos preparar, que ainda dá tempo. Nós temos alguns dias e é possível você vir para o mais e vir para a vida de uma forma mais leve, mais segura, que você vai gostar muito. Obrigada por ter continuado até aqui. Reflita. Além de refletir, tem que ter a ação, tem que ter o agir. Escreva no papel, elenque todas as dicas que nós demos para você. Aproveite e compartilha, curta, nos siga e não deixe de assistir o nosso próximo programa. Muito obrigada! Tchau, tchau!